Boa tarde. Então, mais uma vez estou aqui com vocês, repetindo e dando continuidade um conteúdo que é de extrema importância para nós que vivemos na atualidade, que é a questão do meio ambiente. E esse meio ambiente, como eu dizia há 2 minutos atrás, que a Câmara apagou e teve que reiniciar, esse meio ambiente ele envolve homem e natureza. Quando eu digo homem e natureza, é porque nós fazemos parte da natureza, certo? Nós não podemos, eu estava dizendo à noite, estava na universidade, eu não entendo como é que o ser humano consegue se distanciar da natureza. Eu venho de Belém para cá, quando eu chego aqui, eu passo por esse sol, aí poucas árvores, vejo algumas pessoas trabalhando ali na roça. Então, nós temos que ter uma interação, ser humano e natureza. Então, a gente vai falando um pouco sobre a evolução do homem. Que evolução foi essa? Que no início, na Idade Primitiva, que Érica tinha contribuído, na Idade Primitiva, o que tinha ocorrido? Que o homem, ele vivia da caça e pesca. No entanto, esse homem primitivo, ele teve de ter descoberta. E para ele ter essa descoberta, ele teve de interagir com quem? Com a natureza. Ele teve de interagir. Vocês sabem quais são os 4 elementos da natureza? O homem teve de trabalhar esses 4 elementos para viver com a natureza. Então o homem era um coletor. Ele fazia o quê? Cultivava. Ele era um cultivador daquilo que ele plantava. O homem era um caçador. Se ele era caçador, ele também era o quê? Criador. Ele criava, ele caçava para viver daquela caça. E por fim, ele modificava, estocar, modificar, ele tentava fazer essas questões de mudança. Então o homem, ele sempre teve necessidade. Ele sempre teve necessidade disso, de ter essa questão de mudança. É como nós mesmos, no dia de hoje. Nós temos sempre necessidade de estar buscando. Quando alguém de vocês pega o celular, pega na internet, não é capucando que se aprende o teu unidade que diz, é já prática. Quando alguém tira carteira de habilitação, de carro, moto, nunca fica que está habilitado. Está habilitado que está com carteira, mas nunca está prático. O que vai fazer a prática é o quê? Praticando. Tem gente que termina curso de informática, mas está mexendo no computador. Porque não tem muito. Mas se tiver um computador e muitas vezes nem fizer o curso, ele praticando ele consegue. Aí olha só, o resultado da evolução foi o quê? Domínio do homem sobre quem? Os demais seres vivos. O homem ele tem um domínio sobre os outros seres vivos. O homem tem um domínio além. É tão engraçado que até a própria Bíblia diz que o homem tem domínio de todos os seres da Terra. Isso é bíblico, né? Nós somos ciência, mas só comparando com a questão bíblica. Diz que o homem tem todo o domínio da Terra, mas tem domínio com uma parte do seu corpo. E é o quê? Uma bichinha que fala com a mulher. A língua. Domina tudo e não domina a língua. Então quer dizer, nós dominamos tudo, isso é bíblico, mas a língua não domina. Então você vê, o homem ele tem um domínio dos demais seres vivos. Ele não consegue dominar nem a própria língua, mas a língua faz parte dele. Ele consegue até dominar até uma cobra. Mas se a gente vê assim, em filme, não. Você vai ver o jornal mesmo, homem que domina cobra, peixes, animais, pega onça, junta aquela rua de homem lá para pegar tal animal feroz. Porém, ele teve de evolução isso. A urbanização, o que é isso? O homem começou a vir para onde? Para a cidade. O homem começou a deixar aquela questão, vou sair da natureza e vou começar a ir para a cidade. É a cidade que eu vou me encantar, porque a cidade fica mais próxima de escola, mais próxima de trabalhar. O homem começou a deixar de lado a zona rural para correr para as cidades. E o que fazia isso? Ele corria para a cidade? Não, né? É até um erro dizer isso. Ele pegava seu habitat e fazia o quê? Urbanizava. É como aqui em Rua Nova. Será que Rua Nova foi sempre Rua Nova? Não. Para
frente, Rua Nova um dia só foi sítio. E aí começou gente urbanizar a Rua Nova. E quem sabe daqui a uns 20 anos, 30 anos, 40 anos, Rua Nova não seja uma metrópole. Quem é que garante que Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, não foi um dia habituado só por filhos, matas, florestas, e o homem está fazendo o quê? Urbanizando. Dentro dessa evolução houve o quê? Desmatamento. E esse desmatamento afeta quem? A natureza. Quando eu digo natureza, é nós e todos os seres que vivem. Então, ó, quebra do equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Entre o homem, ele começa a ter o domínio do fogo. Primeira poluição atmosférica. O homem ele não tinha domínio do fogo. Mas quando ele se criou a necessidade, ele cria fogo. E aí surge o fogo. E aí, o fogo faz o quê? Polui o ambiente. Eu acho que eu já falei uma vez aqui, que aquele inventor do avião, como é, Santos Dumont, ele construiu o avião, depois ele mesmo se arrepende de criar. Porque muitas vezes quando se faz algo dizendo assim, é para beneficiar, muitas vezes o homem usa não para beneficiar, ele para ser mal, para fazer em malefício para as pessoas. Por que ocorre, é uma pergunta que a gente questionar, por que ocorre o desequilíbrio? Esse desequilíbrio no ambiente, na natureza. Por que ocorre tudo isso? O planeta Terra é um sistema fechado? Será que é um sistema fechado? Olha aqui, ó, um ciclo. Aí a gente está vendo meio ambiente, recursos naturais. Qual é os recursos naturais? Água. Isso aqui é o quê? Rejeitos o quê? Aumenta. Porque o que acontece? Recursos naturais são a água. Recursos naturais são coisas criadas pela natureza. A água é criada pela natureza. Materiais, minerais são criados pela natureza. Tem vários fatores que são criados pela natureza. Porém, o homem começa a aumentar os rejeitos, ele começa a destruir, desperdiçar e começa a ter um desequilíbrio. A água é fonte de natureza. Eu estava lendo um artigo essa semana e dizia que a água, ela existe desde o princípio até os dias de hoje, a mesma quantidade de água. O que está acontecendo é que está afetando em algumas regiões, porque está desperdiçando água, a população está aumentando, e aí a coisa, nós já temos uma característica, como dizia o professor Adriano, já temos uma característica do Nordeste, esse aí a população aumenta, as pessoas desperdiçam água, o que vai acontecer? Desequilíbrio, e vai acontecer algo que pode afetar o nosso ambiente. Certo? Quais são os reflexos desses erros? Quais são os reflexos disso que nós estamos vendo? Será positivos ou negativos? Bem, principais problemas ambientais do mundo atual. O efeito estufa, eu achei interessante. Uma turma de criança estava apresentando um trabalho e um dos meninos falou assim para o professor. É só um nível bem baixo. Quando chegou aos 15 minutos, ela disse, tá? Aí, os meninos... Quando chegou aos 15, eu posso dizer. Então, um menino chegou para o outro e disse, eu não entendo quem fez estudo. E era 5 meninos, gente, isso é imaginação grande. 5 meninos na frente, não, 6 meninos na frente, prestando seminário. E um falou assim, um do grupo está assistindo, eu não sei o que fez estufa. Para qualquer criança de 11 anos, ou perguntava para o professor Cardilário, ou ficava calado. Ele foi e fez, fica aqui tu, só precisa da cadeira. Colocou um do grupo deles na cadeira, colocou aqui embaixo, assim, no mais baixo, colocou 3 no chão e ficou em cima do outro dos 3, assim, de 4 pés. E aí, quando isso, quando ficava olhando, ele começou a explicar para os colegas que aquele que estava em cima era o sol, que dava o reflexo, que era aquele outro que estava mais embaixo, que era o reflexo. Ele era o efeito, e
os três que estavam embaixo dele era a terra. Só para mostrar a imaginação de crianças, porque muita gente está ouvindo até o 9º ano e diz assim, o que é mãe fez tudo? E ele dizia, e aqui é a terra. O sol, quando joga reflexo, bate em mim, raios vão, mas não vai toda o sol. Ele não vai todo. Porque se não fosse o efeito, o que aconteceria? Uma queimadura